Hebreus de número 12. Capítulo 1. Hebreus 12, versículo 1, versículo 2 e 3. Todos encontrados, digam amém? Amém. E nos diz assim, a minha tradução é um pouco diferente. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, mas tampouco desanimei. Ora só mais uma vez comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus, eu faço mais uma vez essa oração, não desmerecendo a oração do sacerdote, mas mais uma vez eu faço essa oração em forma de comunhão a qual temos, Jesus, para te pedir, Senhor, que o Senhor faça o teu querer mais uma vez neste momento, falando aquilo que tu quer, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que eu quero, porque quem sou eu? Palavras humanas são vãs nesse momento, mas a sabedoria do teu Espírito, o Senhor ainda fala com a tua igreja, tu ainda manda a palavra de salvação, de transformação, de libertação, de cura, Jesus, faça conforme a tua vontade, mas não deixa nós sairmos da maneira que nós entramos, mas que nós vemos aqui sair daqui transformados pela tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, e a tua igreja se assenta, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Amados irmãos, é motivo de alegria estar aqui nessa noite, cooperando com os irmãos, né? É uma benção. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Joyce, é isso? Que fez o convite e pela autorização do pastor. Muito obrigado, meu amigo, Deus abençoe. E por conhecer mais uma igreja que eu vou ter que me acostumar e ver no céu. Aleluia. Amém? Como o pastor fez menção, o meu nome é Ítalo Belém. Sirva a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aleluia. Né? Mas é só uma denominação, irmãos. Todos nós somos um só, uma igreja, ao qual Cristo irá arrebatar e levar com ele. Eu sempre digo que eu estou só em mais um quadrado diferente, né? Em outra rua, mas o endereço é o mesmo, é o céu. Né? E louvado seja Deus por essa igreja, por essa festividade, é uma benção, e eu sou feliz por estar aqui nessa noite com os irmãos, né? Louvar a Deus pela vida da minha noiva, a qual a irmã Joyce fez o convite, ela está na faculdade, ela não pôde estar aqui, que pena, mas eu creio que onde ela está intercedendo por nós nessa noite, amém? Irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, né? Quando eu li, né? Eu achei muito interessante o tema dessa festividade, né? Por quê? Porque hoje em dia os temas das festividades fogem muito do que Deus quer falar, né? Mas, irmão Ítalo, como é que você sabe o que Deus quer falar nas festividades? Porque vivemos em uns dias difíceis, irmãos, ao qual muitas vezes o povo quer que a Bíblia se enquadre nele, quando na verdade nós queremos se enquadrar na palavra do Senhor. Não é verdade? E é interessante que em tempos difíceis, como eu estou falando, muitas pessoas preferem colocar nos seus temas, né? É que Deus vai dar carro, casa, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e que isso e aquilo, quando na verdade Deus quer a sua mensagem, que é que nós se arrependemos dos nossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Estamos vivendo dias
totalmente difíceis, irmão. Eu sou coordenador de jovens ali, aonde eu sirvo, e falar para os irmãos que não só na festividade, mas quando no domingo, na terça ou na quinta, eu vejo um jovem arrumado dizendo assim, eu vou para a igreja, eu já quero levantar a minha mão para o céu e glorificar o nome do Senhor, irmãos. Porque estamos vivendo dias difíceis, ao qual o jovem tem atraído por muitas coisas que o mundo tem oferecido. Antigamente, nós convocávamos a igreja e os jovens para oração, eles vinham com alegria. Eles diziam, eu vou orar, porque vai ter batismo com o Espírito Santo, e hoje eu vou ser batizado. Eu vou lá orar, porque eu estou precisando receber um dom espiritual, um dom ministerial. Hoje o jovem, dificilmente ele quer vir orar porque ele tem faculdade, ele quer ser um doutor, ele quer ser um médico. Não que isso seja pecado. Mas, irmãos, estamos vivendo dias ao qual as pessoas não querem mais o ministério. Você pode ser um médico, mas você pode ser um diácono. Aleluia. Você pode ser um professor, mas você pode ser um pastor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ser tantas profissões nessa vida. Mas uma coisa que você não pode largar é querer fazer a vontade de Deus, irmãos. Não é só como obreiro, só como pastor, mas é muitas vezes limpando a igreja, ou tocando um instrumento, ou ficando na porta, né? Hoje, desculpa, eu vou entrar na mensagem, mas Deus fala no meu coração, onde muitas pessoas nem mesmo quer ficar mais na porta. Misericórdia, mal sabe ele que essa função é maravilhosa. Aleluia. Essa função é de honra. Por que, irmão, título de honra? Porque todos os dias você espera a noiva do Cordeiro entrar por essas portas. Você recebe a noiva do Cordeiro, você recebe a noiva de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas que nesses dias nós possamos orar e pedir, Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos mostra o caminho, e que nós possamos cada vez mais nos segurar nas mãos de Jesus e se atentar na palavra de Deus e nessa seara. Porque enquanto o mundo está falando outras coisas, você está segurando na palavra de Jesus e dizendo, eu vou esperar e vou aguardar a vinda do Mestre. Enquanto o mundo está por aí brigando entre Lula e Bolsonaro, você está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E essa passagem, amados irmãos, é interessante porque o autor, a carta aos Hebreus, vai dizer que, portanto, considerando que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, ao qual nos rodeia, irmãos. E isso já me chama a atenção, porque é bem verdade. Os nossos olhos não estão somente vigiados, olhados por olhos carnais, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus irmãos da igreja, não. É bem verdade que onde você passa também é uma nuvem espiritual, qual te rodeia, que observa os teus passos, por onde tu andas, aonde o pastor não te olha, aonde o líder não te olha, há uma nuvem espiritual que te rodeia e te assiste todos os seus passos, seja na sua rua, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, no seu trabalho ou na faculdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que estar na obra de Deus e servir a Deus é só estar no culto de uma festividade, é só vir aqui no domingo ou nos dias de culto. Na minha congregação é na terça e na quinta. Mas pensamos que é só ficar sentado e ouvir. Não. Lá fora você tem uma responsabilidade. Pessoas te assistem e vê o seu caminhar diante de Deus, porque enquanto muitos não ouvem as tuas palavras aqui dentro, outros vê a sua atitude lá fora. Acredite você ou não, há pessoas que aceitam a Jesus somente pelo seu comportamento, somente pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você representa. Você pensa que não, mas ele te conhece.
Você pensa que não, quando você carrega essa palavra e sai da tua casa, você não está falando assim, eu sou crente da igreja de Interlagos. Não, você sai da sua casa e diz assim, eu sou um cristão, eu sou um cidadão do céu, eu sou um servo de Cristo, eu carrego as boas novas, eu carrego o nome daquele que eu sirvo, que é a esperança para este mundo. E quando essas testemunhas te assistem, ela quer ver algo diferente em você, irmãos. E muitas vezes a gente não se atenta nisso. E muitas vezes até a gente fica bravo quando algumas pessoas do nosso meio, ela não anda segundo os caminhos bons que devemos andar, e as pessoas do mundo falam assim, mas você não é crente? Não é que ela está querendo te destruir só, não. É que ela quer dizer, você não é diferente, você não é luz do mundo, você não é sal da terra, não é você que tem que brilhar. Aleluia. O mundo, irmãos, eles andam numa alegria momentânea, ao qual muitas vezes eles estão cansados, e eles querem olhar no servo de Deus a diferença. Eles querem ver algo diferente, irmãos. Eles acreditam que aqui ainda há pessoas diferentes, irmãos. Eles podem até não seguir, eles podem até não confessar com sua boca, mas dentro deles, eles sabem, eles entendem que eu e você somos cidadãos do céu, irmão. Aleluia. E o escritor vai continuar dizendo assim, amados irmãos. Eu vou falar rápido porque não quero cansar os irmãos. Estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha e seguimos desembaraçosamente, tirando tudo que nos atrapalha do pecado e que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que está proposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que nós viemos correr para tirar tudo aquilo que impede, de embaraço, na nossa corrida, na nossa fé, irmãos. Às vezes, eu falo para os meus jovens, às vezes nós olhamos para tantas pessoas e observamos pessoas fracas na fé e falamos assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano anda segundo esse caminho, aquele pregador prega desse jeito, aquele cantor está cantando errado. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós, daquilo que nós precisamos melhorar, daqueles embaracinhos que a gente fala assim, isso aqui não tem nada não, mas muitas vezes é aquilo que impede Deus te abençoar, de Deus fazer algo grande na sua vida. Às vezes esquecemos de tirar aquela pequena coisa que muitas vezes é soprado no nosso ouvido e falar, isso aí não tem nada não tem problema não, Jesus não está olhando para isso não. Continua que nada, irmãos. A gente não tropeça em pedras grandes não, mas é nas pequenas pedras, irmãos. E precisamos olhar e fazer uma avaliação em nós e falar, Senhor, aonde eu preciso melhorar, me ajuda, Senhor, para poder te servir melhor, e o Senhor poder me abençoar e mudar os meus caminhos, e eu poder esperar o Senhor voltar. Aleluia. Precisamos olhar para isso, irmãos, aonde nós precisamos melhorar. E se nós verdadeiramente olhar para nós mesmos, nós vamos ver que é tanta coisa pequena que nós precisamos tirar do nosso caminho. Senão, na nossa corrida, nós vamos acabar caindo, porque nós estamos correndo contra o mundo. Mas se a gente não tira aquelas pequenas pedras, nós podemos escorregar nessa corrida. Então, é muito importante que nós possamos todos os dias uma reflexão e conversamos com o nosso Deus e falamos, Senhor, me mostra. Se eu não estou enxergando essa pedrinha, me mostra, Jesus. Senhor, tira essa pedra, Senhor. Sozinho eu não consigo, Senhor, mas me ajude a melhorar, papai. Aleluia. E aonde a mensagem que Deus coloca no meu coração é no versículo de número 2, ao qual Jesus fala assim,
através do escritor, e olhando fixamente para o autor e consumador da minha fé. Amados irmãos, isso é muito interessante, porque diante disso o Espírito Santo colocou 3 perguntinhas no meu coração, a qual eu queria compartilhar com os irmãos. E a primeira pergunta que o Espírito Santo pergunta, para mim e para você: mas para quem, diante desses dias, eu tenho olhado? Para quem eu tenho olhado? Porque normalmente nós olhamos para pessoas ao qual nos espelhamos, né? Um filho, quando é criança, ele olha para a figura do seu pai. Ele tem visto com o seu pai como herói. É tanto que certas ações que o pai faz, os filhos procuram imitar os seus pais. Ele olha para os seus pais e fala assim: se o meu pai fez isso, eu vou fazer também. Se o meu pai fala isso, eu vou falar também. Se o meu pai anda nesses caminhos, eu vou andar também, porque eu quero ser como meu pai. Eu me espelho no meu pai, eu olho no meu pai e vejo um herói. Só que a pergunta é: para quem nós temos olhado nesses dias, irmãos? Para quem nós temos depositado aquele olhar de confiança e dizer: eu quero imitar fulano, eu quero ser como fulano, eu quero falar como fulano, porque eu vejo no fulano um espelho. Estamos em dias difíceis, ao qual muitas vezes pessoas querem olhar para muitas outras coisas. Muitas vezes eles querem olhar para o pregador, muitas vezes eles querem olhar para outras pessoas, eles querem olhar muitas vezes para as pessoas que estão pregando nas redes sociais, muitas vezes eles querem olhar para o presidente da República e para essa luta que está tendo aí. Só que o autor, ele vai dizer que ele não olha para tudo isso. Ele diz para a gente olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, irmãos. E o olhar, irmãos, o próprio Jesus falou sobre olhar. Ele disse que se teus olhos forem maus, arranque esses olhos. Arranque. Não que você deve arrancar o seu olho, não, irmão. Jesus estava fazendo uma metáfora, uma comparação. Ele mesmo disse no Sermão da Montanha: se o seu olho direito está trazendo um pecado, ele arranque. Que é melhor você ficar sem o olho do que todo o seu corpo no inferno. Ele diz ali no Sermão da Montanha. Então veja que os olhos é algo importante do nosso corpo. Para quem nós temos olhado? Será que nós estamos olhando verdadeiramente para Jesus? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós queremos imitar Jesus. Nós queremos andar como Jesus. Nós queremos seguir como Jesus. E nesses dias é o que mais precisamos, é andar e olhar para Jesus. Porque como nós andamos e olhamos para Cristo e imitamos eles, certamente nós não vamos se desembaraçar com as coisas deste mundo. Mas outrora nós queremos dizer não para o pecado e sim para as coisas de Deus. Por quê? Porque Jesus foi assim. Então precisamos olhar para Jesus Cristo, irmãos. Precisamos olhar para o Filho de Deus. Ah, irmão Ítalo, mas eu não posso me inspirar em alguém? Eu não posso olhar para alguém? Pode, se ele verdadeiramente também olha para Jesus. Mas por que, irmão Ítalo? Porque esse alguém pode falhar, ele pode errar, ele pode cair, ele pode vacilar, ele pode te frustrar, ele pode te desanimar, mas Jesus não. Jesus não. Jesus não, irmão. Se você olhar para Jesus, jamais Jesus vai te decepcionar. Jamais Jesus vai te decepcionar. Jamais Jesus vai te frustrar. Jamais Jesus vai te trazer angústia.
Jesus só vai te trazer alegria, irmãos. Então vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aleluia. E é interessante que a segunda pergunta que ele coloca no meu coração é o porquê eu tenho olhado. O porquê eu, Ítalo, tenho olhado para Jesus. Porque Jesus é aquele que é a rocha inabalável. O salmista vai dizer assim: eu levanto meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque eu tenho que olhar para Jesus? Porque é dele que vem o meu socorro. O meu socorro não vem da minha família. A porta não vai se abrir através dos meus amigos. O meu problema, o meu milagre não vai vir através das pessoas da minha rua, não. Vai vir através de Jesus. É através de Jesus, não. Mas eu estou olhando para aquela pessoa porque ela fez assim, 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 assim e deu certo. Não olhe para a pessoa, olhe para Jesus, porque é dele que veio o teu socorro, irmão. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. É interessante que a Bíblia vai dizer que Pedro, quando estava no barco, ele vê Jesus diante das ondas. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro fala assim: mestre, se és tu, fala para que me vá até a ti. E Jesus falou: venha. É interessante que Pedro foi até bem, mas quando ele olha para as ondas, ele começa a afundar. Irmão, nessa noite não olha para as ondas não, continua olhando para Jesus, que você vai continuar de pé nas ondas, irmãos. Continua olhando para Jesus. Ah, irmão Ítalo, mas a tempestade é forte, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que acontece na minha vida, é muito fácil você subir aí, pregar e falar para mim, olhar para Jesus. Sim, irmãos, mas os discípulos estavam num barco com Jesus, ele dormindo até que veio aquela tempestade enorme, e os discípulos naquela tempestade todos se aterrorizavam, e Jesus está dormindo no barco. Aí é interessante que comecei a me perguntar, Espírito Santo, por que Jesus está dormindo? O Espírito Santo falou no meu coração, ele não está dormindo não, ele está descansando, porque o meu Jesus e o teu Jesus não dormem. O meu Jesus e o teu Jesus não dormem. Ele fica te observando para ver qual atitude você vai tomar. E quando eles acordam Jesus, Jesus só chega assim e fala assim: acalma-te, tempestade. Sabe o que quer dizer isso? Jesus tem total controle sobre a situação que você está passando. Total controle. Não se desespere não. Não olha para a tempestade que está te cercando. Não olha para o teu problema que você está passando, não. Olhe para Jesus, chame e clame pelo Mestre, porque no momento certo, Ele acalma a tua tempestade. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da tempestade. Ele tem controle de tudo e de todos, irmãos. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que quando nós estamos na posição que eu estou, desculpa falar, irmão, mas é fácil. Pregar sobre a tempestade é fácil. Dizer para a irmã, para o irmão, para o jovem, a tempestade vai passar, é fácil. Cantar sobre a tempestade é fácil. Mas eu quero ver quando você estiver passando a tempestade, se você vai pregar para ela, se você vai cantar para ela, se você vai evangelizar ela. E é tudo que Jesus quer. Jesus não quer que nós subimos somente na tribuna para cantar ou para dizer das suas maravilhas, não. Ele quer que nós vivamos quando nós estivermos passando por essa situação, irmãos. Ele chegou nos discípulos e falou assim: quem dizeis ser o Filho do Homem? Mateus capítulo de número 16. Aí vem Pedro e fala assim: um diz ser Elias, outros
dizem que tu és um dos profetas. Aí ele fala assim, e vós? Quem diz que eu sou? Ora, irmãos, os discípulos não andavam com Jesus? Os discípulos não sabiam que era Jesus? Porque Jesus estava perguntando, e vós? Quem você diz que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Deus quer, amados irmãos, é que na hora que a gente está passando um momento mais difícil, a gente tenha a mesma fé, a mesma autoridade que quando a gente sobe aqui para pregar, para cantar, para adorar e dizer, tá difícil, tá complicado, tá, a tempestade está subindo, tá, mas eu creio no meu Jesus, eu creio no autor da minha fé, e eu sei que ele vive e viverá para sempre. Alabassori biandecai. Pregue também no dia da tempestade. Adore no momento mais difícil da tua vida, que você vai ver o quanto o Senhor se fará presente dentro de você. Alabaxori biandecai, labácia. Às vezes o papai deixa isso acontecer com você, só que para você entenda que ele quer você mais próximo dele. E que a autoridade não está somente no falar e na eloquência, mas no poder de Deus que ele quer colocar sobre a sua vida. Mas nós muitas vezes só entendemos isso daí quando nós passamos nos apuros. Mas esse é o momento, o X da questão, meus irmãos. De quando nós estamos na tempestade, para quem nós estamos olhando. O X da questão está nisso. Para quem? Ou para quem estamos olhando? Porque o meu Jesus, ele disse que nós teríamos aflição. E eu e você estamos sujeitos todos os dias a passar por isso. Pode acontecer um desemprego em nossa vida, estamos sujeitos a passar. Estamos sujeitos a passar problemas em nossas famílias, problemas que só Deus sabe como que nós passamos. Eu sempre falo que a família é a base de cada ser humano. Se está difícil na sua família, você não trabalha bem. Muitas vezes você não vem bem para a igreja adorar a Deus. Você não vai bem em outros lugares, porque a família é a sua base. É a sua base. E quando acontece muitas vezes tempestade em nossas famílias, é difícil. É difícil muitas vezes um desemprego. É difícil muitas vezes um problema na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial, na vida espiritual. Iremos passar sim, estamos sujeitos sim. Mas mais uma vez eu falo para os irmãos, só que o X da questão está para quem e para onde eu estou olhando. O problema não é a tempestade, mas é para quem eu estou olhando, se é para a tempestade ou para o Senhor da tempestade. Aleluia. Certa feita, eu estava passando por um problema muito difícil, amados irmãos, muito difícil mesmo, ao qual eu pedi algo para Deus, né, ao qual era muito complicado naquela época eu receber. Mas eu falei, Deus, eu preciso. Senhor, eu preciso. Jamais vou colocar o Senhor contra a parede, mas eu preciso, o Senhor sabe. Seja feita a tua vontade. Após 5 anos pedindo isso, eu falei, Senhor, será que realmente eu não vou receber? Até que Deus e o Espírito Santo falou no meu coração, para onde você está olhando? Para aquilo que você quer receber? Ou para aquele que pode te dar aquilo que você quer receber? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na dificuldade, nós só queremos olhar para a solução da dificuldade. E quando a gente está olhando para a solução ou para a dificuldade, muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer na casa dele, na seara dele, aonde ele quer que eu estou indo. Muitas vezes eu não desempenho o papel ao qual Deus quer me colocar. E nós ficamos olhando, Senhor, nós precisamos receber. Às vezes a gente entra aqui nessa casa, em vez de a gente chegar e primeiramente adorar, aí já fala assim, Senhor, eu preciso. Em vez de eu
ajoelhar e falar, Senhor, eu cheguei na tua casa, glorificado, exaltado seja. Não, eu já chego falando, Senhor, eu preciso. Em vez de pegar um hino, que o hino é de adoração, irmãos. O hino não é para me pedir algo para Deus ou para receber algo de Deus, não. O hino é feito para adoração, Senhor. Mas em vez de eu adorar, eu falo, Senhor, eu preciso. Aí eu não estou olhando para Jesus. Estou olhando para aquilo que eu preciso, para poder resolver o meu problema. E quando eu entendi que primeiro eu tenho que olhar para Jesus, Jesus me deu aquilo que eu precisava. Só que também eu entendi, pastor, uma coisa, que muito maior do que aquilo que eu precisava, que eu achava que eu precisava, era a presença de Jesus sobre minha vida. Foi o azeite que eu constituí através daquela aflição que eu estava passando. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto eu não precisava, eu não buscava azeite, eu não buscava muitas coisas que eu não buscava. Eu não buscava estar na terça, na quinta, no domingo, na escola dominical. Eu não buscava a leitura da palavra porque você, aflito ou precisando de algo, você quer buscar recurso, e um dos recursos que você fala assim, tem a Bíblia, eu vou ler a palavra. Quando você começa a olhar para Jesus, você entende os mistérios dele. Você entende que essas coisas do mundo são vãs, são passageiras, mas a palavra deles não passa, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você começa a olhar para Jesus, você entende que essas coisas deste mundo são vãs. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como disse Salomão, são só vaidades. É só vaidade. Mas aquilo que ele tem para mim, para você, lá em cima, é eterno. Halabashori biadecai. Idamashori bicai. Aleluia, então continua olhando para Jesus, irmãos. Continua olhando para Ele, não importa o problema, porque Ele é teu Pai. Ele sabe o momento que você necessita, Ele vai te dar. Mas se você não se preocupa com isso e descansa nele, eita Jesus. Até para pregar é melhor, irmãos, é mais autoridade e poder. Até para adorar é melhor, acontece batismo com o Espírito Santo. Há mover de Deus na igreja. As pessoas sentem o poder de Deus até no seu trabalho. As pessoas começam a te olhar. As pessoas que não conhecem Jesus não olham para Jesus, mas olham para você que serve ao Jesus e começam a entender. Há alguma coisa diferente naquele menino. Naquele homem, aquele homem é diferente. Por quê? Porque ele está com atitude diferente. Eu ouvi dizer que ele está passando por um problema, mas ele está sorrindo. Eu ouvi dizer que ele está passando por isso e isso na casa dele, mas ele está produzindo mais no trabalho dele. Na faculdade, ele está passando em todas as provas, mas eu estou sabendo que está acontecendo alguma coisa. Ele não sabe, mas é porque você olha para Jesus. Eles não sabem, mas eles não entendem o mistério. Mas tu sabe, é quando você olha para Jesus, você não quer saber de problema. Você não quer saber da tempestade, só quer saber de estar na presença do Mestre. Aleluia. Irmãos, para terminar, que o meu tempo já foi. A última pergunta que o Espírito coloca no meu coração é que para que eu tenho olhado para Jesus? E eu quero ler só um versículo e eu vou terminar, irmãos, eu prometo, em Atos, capítulo 1. Queria que os irmãos acompanhassem comigo. Aleluia. Louvado seja o versículo 11. Ele diz assim: e comunicaram, dizendo: homens Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará do mesmo momento que ele subiu. Vou ler só mais uma vez. E disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus ao qual foi levado ao céu, novamente ele retornará como ele subiu.
Eles estavam preocupados, olhando para cima. Jesus subiu, Jesus subiu, Jesus subiu. Mas o mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar para arrebatar essa igreja. É por isso que eu tenho que olhar para ele. É por isso que eu tenho que me guardar. É por isso que eu tenho que dizer não para o pecado. É por isso que eu tenho que limpar os meus olhos. É por isso que eu tenho que tirar todo o embaraço ao qual impede a minha corrida na fé. E olhar para ele. Por quê? Ele vai voltar e arrebatar a sua igreja. Aleluia. E esta esperança, irmãos, não é uma historinha de carochinha. Tem gente que fala assim, irmão, então, mas há tanto tempo que eu ouço falar isso. Irmão, está mais perto do que você pensa. Enquanto o mundo está aí, se destruindo, para eles está tudo normal. Mas quando eu olho a palavra do Senhor, eu vejo só sinais da vinda do Mestre, do retorno do Mestre, para buscar a mim e a você. Eu sei que está difícil, eu sei que, como Jesus disse, teríamos muitas aflições. Eu sei que muito não é fácil, muitas vezes, lidar com cada uma delas. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Olhe para Ele, porque é chegado o reino dEle. E aonde Ele levar a mim e a você, como Ele disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E aonde Ele vai levar a gente, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter problema de desemprego, não vai ter problema de família, não vai ter tempestade, muito pelo contrário. Vai ser só alegria, vai ser só júbilo, vai ser só glorificação ao nome que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém, irmãos?